Então eles foram falando, nós fomos conversando, e aquilo lá eles iam me dando o histórico do que estava acontecendo, o que estava rolando na eleição do sindicato, enfim. Mas era algo absolutamente algo novo, era um outro mundo. Eu estava entrando num mundo que eu tinha que ficar atento, né? Ficar com os olhos muito abertos e ouvidos atentos, olhando, observando, porque não era só um problema de estar chegando à categoria também, o problema está chegando na vida urbana, porque eu vim da zona rural com 16 anos de idade e portanto, eu era um adolescente absolutamente alienado, desinformado, né? Nós não sabíamos que tinha tido ditado um golpe militar no Brasil, né? Não tinha essa informação. Até porque onde eu nasci, em Minas Gerais, eu fiquei lá até os 12 anos de idade, chegou a energia elétrica agora há poucos dias, com esse negócio de luz para todos. Então, eu costumo dizer às pessoas que, embora eu seja um homem que nasceu no século XX, mas eu sou mesmo, culturalmente, do século XIX. Porque a nossa região chegou a energia elétrica agora, poucos dias atrás, pouco tempo. Então quando em 78, esse grupo de abnegados metalúrgicos, eu diria companheiros que tiveram a coragem, a ousadia, né, e até um certo grau de heroísmo. Com certo grau de heroísmo, eles enfrentaram, né, o pelego do sindicato, o peleguismo do sindicato, que não era um pelego qualquer, como o Ariante nos recuperou a memória, um pelego colocado pelos militares. O Cid Ferreira foi o cara que os militares tiram o Argeu, que era presidente do sindicato, eleito pela categoria, e ele era o vice, e ele fica como vice. Se qualquer trabalhador que tivesse alguma dignidade, não sei se precisava ter consciência política, bastava ter alguma dignidade, alguma decência, né? Bastava não ser podre, como dizem no Ceará, você renuncia junto, né? Você fala, vocês vão intervir no inferno, seus desgraçados, e nós estamos renunciando todos. Era uma atitude digna, não precisava ser de esquerda, bastava ser digno, bastava ter alguma decência moral, né? Ético-moral. Mas claro que o Cid já era daquele que pertencia a essa turma de operários formados pelo esquema do IADESIL, da CIA, da escola política que a CIA montou no Brasil, né, para preparar os novos sindicalistas deles. Sim. Bom, então, o que houve com a chapa de 78? E, portanto, eu achava que o Sérgio Murilo, ou o Capeta, devia ser o cara que pudesse falar para nós, para dizer o que houve em 78, por exemplo, porque eu só tenho memória de 78 para frente. Sim. Todos eles foram demitidos sumariamente das fábricas. E, após as eleições, e as empresas demitiram sumariamente todos eles e colocaram seus nomes nas respectivas listas negras. A lista negra era uma lista onde todos os militantes das fábricas eram colocados e os nomes deles, e eles não conseguiam mais emprego na região, na cidade da região, e alguns nem no estado mais conseguiam mais emprego. Eu estava pensando agora na lista negra, Jair. Você que é o nosso presidente negro, por que lista negra, né? Porque negro era coisa ruim, por isso era lista ruim, por isso ela era lista negra. Ou seja, até nisso os infelizes aproveitam para nos sacanear, né? Para desmerecer a gente, né? Para desmerecer o povo, nossos irmãos e irmãs negras. Então, com essa lista negra, os trabalhadores, esses militantes não conseguem mais emprego, né, pelo menos não conseguem empresa grande, nem média. Eles tinham que ir para empresas pequenininhas, chamadas de boca de porco, aquelas empresinhas de 5, 3 funcionários, ou mudavam de cidade, muitos foram para a capital, ou iam para a região, né? Então, aliás, nós temos um caso aqui do sindicato, o Mané Melá, por exemplo, essa figura que não está aqui, mas sempre presente, porque o Mané é essa figura
de cultura italiana bronca, né? A gente sempre lembra dele, né? De grande companheiro, mas é um bicho doido. O Mané, por exemplo, nós importamos o Mané de Jundiaí para cá. O Mané foi presidente da chapa de oposição em Jundiaí, por exemplo, 78, junto com aqui. O Mané ganhou a eleição, a chapa que ele liderou, ganhou a eleição, ganhou com folga boa, sim, mas a eleição foi fraudada, não tinha condição estrutural, etc., de ganhar e levar. Sim, e claro que o Mané vai para a capital, nunca mais consegue emprego em Jundiaí, e depois, mais adiante, nós trouxemos o Mané para cá, eu diria acertadamente. Eu ajudei a fazer isso e faria de novo, claro, com certeza, sempre tem que fazer de novo, ainda que eu não gostasse tanto dele, não fosse amigo cachaceiro dele, né, como eu me sinto, sim, com certeza, pelo valor que ele tem como militante, como companheiro nosso. Então, eu me lembro, estou falando do Mané Melato, que foi para São Paulo e que nós trouxemos para cá, porque aqui também o Mané, que também cabeçou a chapa nossa aqui, Mané de Alcântara, né, de saudosa memória, porque não está mais entre nós, esse grande companheiro, esse grande metalúrgico, esse líder metalúrgico que deve sempre merecer de nós todo o respeito, todo o carinho, toda a atenção, toda a solidariedade, né, porque é um homem de muito valor. O nosso Mané daqui, que encabeçou a chapa 78, foi também posto nessa lista, claro, ele encabeçou, portanto era o pior deles. O menino Mané foi trabalhar na capital de São Paulo, né, e claro que trabalhar em condições difíceis, né, o Mané perdeu o emprego e viveu numa situação de muita dificuldade. O Mané passou por privações, né, porque era essa a condição que os nossos companheiros e companheiras passavam na época. Agora, é claro que por que essas privações que gente como o Mané de Alcântara passou, tendo que sair de São Paulo e sair de Campinas e ir para São Paulo, por que talvez não fosse tão forte para nós naquela época? Porque a geração antes da nossa, essa geração foi a vida para fazer política, para lutar pelos ideais, para lutar pelo Brasil, por um projeto, né, de país livre, soberano, né, país digno, país justo, né, democrático, um país dos brasileiros todos, e não de 30%. Então eu estava, quando os companheiros me ligaram falando que estavam querendo fazer esse projeto, queriam começar a botar o sindicato nesse projeto, eu fiquei muito feliz, porque como eu estou distante do sindicato fisicamente e também distante politicamente, eu não sou mais metalúrgico há muitos anos, eu estava na minha cabeça incomodada com isso. Puxa vida, o sindicato devia fazer alguma coisa sobre isso. Eu sempre fico com medo de chegar aqui com ideias e o pessoal fala: pô, Durval, a gente trabalha pra caramba, você traz mais trabalho, quer que a gente tenha mais trabalho ainda. E esse negócio de passar trabalho para os outros fazerem nunca foi da minha personalidade. Eu gosto de propor coisas que eu possa ajudar a fazer. Enfim, eu também não vim provocar antes o sindicato, e que bom que o Mariante e o Ney provocou o sindicato, e o sindicato aceitou essa provocação, porque é claro que nós temos muita coisa a reparar, mas eu penso que ter a figura do Mané de Alcântara, do Manuel de Alcântara, o nosso querido e saudoso Mané, ter a figura dele como referencial para nós, Capeta, você que militou com ele, né, você que conviveu com ele muito mais que eu acho que é uma coisa muito legal, muito importante, porque nós precisamos exigir uma reparação para o Mané, para os familiares do Mané, porque eles pegaram ele para Cristo, pegaram ele para sacanear, para perseguir, né, para pisotear, para deixar ele passar por privações, para submeter a família do Mané a condições, né, de humilhação terríveis, etc. Então nós pensamos que essa é algo que nós temos que perseguir, porque não se trata de uma questão menor ou de uma questão pessoal. Isso é uma questão política da maior importância.
zelar pela memória dos nossos companheiros e companheiras. Sim, e, ao mesmo tempo, fazer a denúncia pública de como essa ditadura militar era civil, né, porque nós não falávamos isso antes, nós não compreendíamos isso antes. Infelizmente, a Comissão da Verdade está ajudando a gente a recuperar essa memória. Não se trata de ditadura militar, não foi obra dos militares apenas. Até pela natureza do militar, nós sabemos, militar, em geral, militar é um corpo de segurança. Os militares agiram em nome da Casa Branca e em nome da nossa burguesia nacional, né, vendida e corrupta até a medula, como sempre foi, golpista, autoritária, truculenta, né, e violenta, como sempre foi a nossa elite nacional. E quando eu fiquei sabendo, foi agora recentemente, de que a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela tinha um diretor, destacou um diretor da sua diretoria, um membro da sua diretoria, para acompanhar os processos, né, do DOPS, os processos de prisão, de procura, prisão, né, e tortura dos militantes de esquerda no DOPS, era acompanhado por um certo diretor da Fiesp. Então, os nossos patrões estavam metidos no golpe militar e na ditadura, na repressão aos militantes de esquerda, até a medula. Sim. São os nossos patrões, são eles que estavam liderando e coordenando isso. Então, quando o Sindicato do Trabalhador, que sofreu essa cassação em 64, da sua diretoria legitimamente eleita pela categoria, pelos militares, né? Então, é claro, eles não só vieram fechar os sindicatos, fecharam os sindicatos, depuseram diretorias, prenderam os militantes, torturaram, mataram, estupraram as mulheres, assim, como a Dilma e tantas outras. Assim. A Dilma é daquelas que conseguiu sobreviver. Quantas foram assassinadas? Então, a nossa memória é uma memória de que as fábricas metalúrgicas na nossa região eram fábricas absolutamente militarizadas. Os gerentes de segurança patrimonial das fábricas nossas eram quase sempre militares da reserva. Sim, eram generais. Da Mercedes. A Mercedes era general já? Era general. A Mercedes foi fundo. Pois é, porque em geral eram coronéis, capitães. Todas as multinacionais eram generais. Pois é, então eles, ou seja, que bom que você nos ajudou, porque desde generais, mas se tinha general, então quem dirá tenente, estava assim de tenente nas fábricas, no trabalho de segurança patrimonial, mas segurança patrimonial coisíssima nenhuma, claro que fazia segurança patrimonial também, claro, mas era parte da sua operação, eram seguranças políticas das fábricas. As fábricas tinham verdadeiros serviços de informação interna, sim, os olheiros, tinham olheiros e ficha de trabalhadores que porventura provocasse alguma ação ou reação nas sessões de cada planta industrial. Sim. Então, eu estava até comentando um dia desses com os companheiros Dezé, Jair e Tina e Mariante, um dia que eu estive aqui no sindicato para uma conversa primeira com eles, de que há poucos anos atrás, depois de muitos anos, eu reencontrei o ex-chefe de segurança da Cobrasma, que era a fábrica que eu tinha vínculo, foi a primeira fábrica metalúrgica da minha experiência profissional. Ele foi numa circunstância assim, bastante pessoal, familiar. Ele tinha uma filha jovem, um amigo meu estava namorando essa filha dele, e como a gente se conhecia, conversava cordialmente sempre na fábrica,
E esse meu amigo disse que era meu amigo, disse a ele. Ele falou: pô, tem muita vontade de rever o Durval, convide ele para vir aqui à minha casa, para a gente bater papo, tomar uma comigo. Claro, eu não tinha nada pessoal contra ele. Eu fui lá, eu aceitei o convite e fui conversar com ele, porque a gente sempre aprende muito nessas conversas. Pelo menos eu penso assim. Eu sempre gostei de conversar com o inimigo. É muito importante, gente. Não sei vocês, mas eu não perco uma coluna do Delfim Neto. Sempre acompanho a vida do Maluf, porque a gente aprende muito olhando eles de perto. Porque eles são os melhores, sim, deles, do lado deles. Sim. Olhar eles, aprender com eles, eu acho que é um passo importante para a gente melhorar. E ser igual ou melhor que eles do lado de cá. É claro que os caras são desiguais, né? Estou falando dois nomes aqui, o Delfim e o Maluf, são homens desiguais, como militantes políticos da direita brasileira, por exemplo. Então eu cheguei a ver, claro, me recebeu muitíssimo bem, ele sempre me trata cordialmente, e aí, bom, eu sabia que ele tinha uma tendência à esquerda, eu sabia disso, embora fosse um militar da reserva. Ele me contou a história dele. Como é que foi? Durval, eu era um jovem, idealista, que fui para as Forças Armadas, acreditando que elas eram uma instituição que zelava pela pátria, que defendia os melhores valores, etc. E descubro em seguida que eu estava enganado, que aquilo é só uma farsa, que era um véu que botavam para cegar os olhos da juventude.